Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Lulu, desde o Chile, da cidade de Vinha del Mar, veio especialmente para o Brasil para conhecer a querida Dani, se encontrar e bater um papo aqui no podcast, no Optonauta Cast. Então, vamos começar com a Dani? Oi, Dani, tudo bom? Oi, Lu, tudo bem? E você? Tudo. Me conta um pouquinho dessa história, quero conhecer quem é a Dani. Bom, a minha história começa com o meu pai abrindo uma ótica com 18 anos dele e minha mãe sempre dizendo que a ótica ia ser minha e do meu irmão vai estudar técnico em ótica. E na minha vez eu falei, bom, eu já tinha me formado em marketing e eu queria a especialização na área da óptica para conseguir atuar então dentro da ótica e fui buscar o curso de tecnólogo em óptica e optometria. Aí me formei e fui querer trabalhar com ele. Aí não consegui alinhar com ele o que eu queria e o que ele queria de expectativa. E aí eu comecei a trabalhar então para outros lugares, para outras lojas, para outras óticas mesmo e comecei a atender então para outras empresas. Aí eu vi que alguns pacientes a gente prescrevia o óculos de acordo com o que a gente tinha aprendido na faculdade e eles voltavam com alguma queixa. E nessas prescrições, a gente modificava alguma coisa, eu modificava alguma coisa de um jeito que eu não entendia por que funcionava, mas funcionava. Tá? Igual você falou da sua filha, que tinha tantos graus, mas era prescrito menos. Então, acabava que em alguns casos eu prescrevia menos e eu queria entender por que acontecia isso. E aí, desses porquês, foi um porquê atrás do outro e acabou virando livro de tanto conteúdo que eu encontrei sobre o porquê que uma refração às vezes funciona e às vezes não funciona. Essa é a história que gerou todo o livro, porque o livro, na verdade, ele foi uma série de informações que eu fui buscando para conscientizar os pais sobre a importância da optometria dentro da escola, dos outros profissionais que iam ler o relatório. E aí o relatório estava ficando muito extenso, estava ficando com 100 páginas. Eu falei, meu Deus, ninguém vai ler 100 páginas. E aí acabou se transformando no livro para dar suporte também numa, numa coleção de estudos que não existe no Brasil, algum conteúdo tão denso assim de tanta informação sobre a optometria e a terapia visual. E aí eu descobri a terapia visual, eu descobri a optometria comportamental e aí por aí foi. Nossa, que interessante. E é isso mesmo, é um livro que resume muito a nossa carreira, o que Uhum. você fez, mas também tem muito o seu conhecimento, né? Sim, sim, tem bastante questão aplicada, assim, Dos tem seus, de dislexia. Eu fui pesquisando um pouquinho sobre tudo, então tem a relação dislexia, TDAH e visão, tem questões de memória, os neurotransmissores, alimentação, o impacto dos medicamentos na visão, a alimentação também, tem o né? círculo de Skeffner, tem, então Então, a alimentação. hipermetropia você fala bastante também, eu achei muito interessante. Alimentação, na verdade, tem uma tríade da saúde que é a alimentação, o sono e a atividade física. Precisa andar os três juntos. E muitas vezes a gente faz uma atividade física, a gente tem uma boa noite de sono, mas a alimentação a gente acaba, né? Ah, porque tá corrido, porque aí come fast food. E Isso. aí fica nisso de não conseguir ter uma boa alimentação ou não se regrar, né? Não se disciplinar para ter uma boa alimentação. Então eu falo bastante sobre isso. Tem uma percepção em relação aos pacientes que eu atendo bastante crianças, que muitas vezes parece que ela está desnutrida de nutrientes que ela precisaria para ter uma boa visão. Então eu oriento para que a mãe procure, né, os pais procurem um nutrólogo, um nutricionista, e aí isso é bastante importante para melhorar a visão, né, E é também. muito importante a lubricação do óleo, né? É por isso que você fala da Sim, alimentação, e isso eu acho que é isso, muito importante sim, mesmo. sim, sim, Por isso eu adorei seu livro. Ainda estou lendo e acho muito ótimo. Parabéns sim, por seu livro, sabe? sim. Então, me conta um pouquinho, como é aqui a relação com oftalmólogos ou oftalmologia?
Tá. No Brasil, a gente está começando a trabalhar com parcerias com oftalmologistas. Tem alguns oftalmologistas que já abriram a mente para trabalhar somado, para trabalhar em conjunto com o optometrista, uma vez que a gente identifica uma possível patologia e a gente precisa que o oftalmologista faça esse diagnóstico. Então, tem muitos oftalmologistas que aceitam que a gente indique o paciente, né, e trabalham já em parceria, e tem até alguns oftalmologistas inclusive vendo que até algum certo ponto eles não conseguem ajudar o paciente e eles indicam para procurar um optometrista, por exemplo, para um caso de uma prescrição de um prisma, algum caso mais específico dentro de terapia visual, que daí eles entendem que essa área eles não atuam. Mas ainda é bastante desafiante, né? Porém, começa a acontecer essa quebra de paradigma, assim, de não poder atuar em conjunto. Alguns oftalmos, claro, existe uma questão mercadológica, mas a gente tem essa visão de que cada dia, cada tempo, não só, na verdade, o oftalmologista, mas o neuro, ele já entende, o neurologista ou outras especialidades médicas começam também a conhecer a optometria e a importância de um exame de triagem para a saúde geral do paciente, não de uma saúde só dos olhos, né? Eu falo bastante que os olhos são a janela da alma e que por isso, a gente consegue assim, veio aqui, mas você tá com dor de estômago, né? Você queria fazer um exame de vista, achou que a gente ia avaliar a sua visão, mas você não tem dor de estômago? Aí a pessoa fica, oi, como assim? Você olhou meu olho e viu uma dor de estômago ali dentro? Não, é porque a gente tem uma série de fatores que uma coisa... Conjunto, a gente começa a olhar, tá relacionado, né? Tem estudos de iridologia que a gente identifica pela íris, alguma possível também tendência a uma patologia. A gente não vai diagnosticar nenhuma patologia, mas a gente vai sempre orientar o paciente a olhar para si, para dentro de si, para suas emoções e depois para sua visão, né? Tem um artigo que eu vi que fala sobre a relação entre a visão, a parte cerebral e a parte vascular, onde a gente vê que alterações visuais podem indicar problemas neurológicos e vasculares. Então, é muito importante que a gente sempre alerte o paciente se fez um exame de vista, quando foi o último check-up, que passou com o médico. Então, essa relação nossa com os médicos, eu acredito que cada vez tende a ser mais próxima, nesse sentido de uma parceria, que a gente precisa trabalhar em conjunto, né, com outros profissionais da área da saúde, sempre somando. E o que eu acho maravilhoso, porque não tem como uma pessoa só dar conta de todas as especialidades. Então, quando a gente trabalha junto, principalmente atuando para um mesmo paciente, a gente tem resultados extraordinários, mais rápidos. E acorta também o resultado e a qualidade de vida, né, da visão da pessoa. Tem uma psiquiatra querendo conversar comigo a respeito de um paciente, né, porque a mãe enviou o relatório e ela falou, queria saber mais sobre a sua avaliação, queria entender do relatório algumas questões, quero falar com você. Então, acho que cada vez mais a gente vai despertando essa curiosidade sobre o que é a optometria, além da prescrição de óculos, a optometria que também realiza terapia visual, para esses profissionais que são da área médica, da área da saúde também. É isso mesmo, é um conjunto. Não é só entrar numa ótica e comprar um óculos. É uma análise de tudo, de como é a pessoa por dentro, para você poder ajudar a pessoa integrativa, né? Integral. Fazer uma análise integral para você ter resultados bons e positivos no momento de usar um óculos, seja de longe, de perto ou um progressivo, né? Sim. E aqui no Brasil, não sei como é no Chile, né? Queria até que você comentasse. As pessoas têm pouca informação sobre como cuidar da visão. Então, esse trabalho no optometrista de falar sobre o assunto visão, para educar as pessoas sobre como que elas podem cuidar da visão, de quanto em quanto tempo é preciso, a cada um ano é preciso a gente fazer uma avaliação. Isso é muito importante, a gente trabalhar de uma forma que o paciente saiba quando buscar essa ajuda e se ele busca também, logo, um profissional oftalmologista ou médico, ou se ele vai buscar o optometrista e ele consegue resolver o problema, né, com qual especialidade, né? É muito importante isso. Cada ano, máximo ano e meio, voltar com um especialista para poder a gente entender um pouco como está a sua visão. A visão vai trocando e o olhinho vai mudando, tanto a lubricação, que influencia muito, como também a lente, né? O grau da pessoa. Então, é muito importante a gente dar uma olhadinha e
pedir para o profissional, nesse caso o optometrista, fazer uma avaliação cada ano. É muito importante isso. E lá no Chile a gente recomenda muitas vezes fazer isso e não esquecer. E se eles esquecerem, pedir para a gente, né, relembrar cada certo tempo. E no Chile também a gente está começando a ter uma parceria, entre aspas, um pouquinho com os oftalmologistas. Não tem sido fácil, mas a gente está tentando. Graças a Deus, a gente tem uma boa experiência, né, com um oftalmologista lá em Vinha del Mar, que a gente começou sendo o paciente, toda a família, né? A gente, nossos filhos, e tudo começou com ele perceber que a nossa filha, que nesse caso era a Cícel, tinha muito boas melhoras. Ele falou, nossa, você é uma boa menina, uma menina muito aplicada. E o doutor começou a perceber isso, sabe? Eu que sou a mãe, quando eu levava, quando ela era pequena, ela ficava muito feliz. Então, a gente dava um prêmio, levar para comer sorvete, e ela era muito feliz, sabe? Um prêmio, porque quando você tem uma expectativa e tem bons resultados, você tem que premiar a criança, né? Sim. Então, a gente atuava dessa maneira, e um dia o doutor mesmo perguntou para ela, ela falou, nossa, você é uma menina muito aplicada, como você conseguiu ser tão aplicada assim? Porque ela usou oclusão de olho, né? De um olho, depois do outro, e assim, então ela tinha que ir na escola com oclusão, falavam para ela 4 olhos, aí tem outra história que eu ensinei ela a falar, que era a filha de Jack Sparrow, porque usava oclusão, então ela virou, né, a olhada dos companheiros, ela falava, eu sou filha de Jack Sparrow. Então o doutor ficou namorado com essa história e falou, nossa, você é muito inteligente. E quem que te ajuda sempre? Ela falou, minha mãe, que é optometrista. E o doutor ficou assim, de um jeito, ficou olhando assim. Uau, agora faz sentido. Sim, falou. E com o tempo o doutor começou a fazer perguntas para a gente. E ele falou, eu vou me atender com vocês, vou ir na ótica, vou comprar óculos com vocês. E aí a gente comentou, porque Rodenstock, lá no Chile, todos os profissionais da área ótica, optometrista, tecnólogo médico e oftalmologista, esses 3, eles grátis a lente. Por quê? Porque a gente tem que ter o melhor para poder recomendar o melhor. Essa é a visão lá em Rodenstock, lá no Chile. E assim começou a virada, né? De ele ter uma olhada mais amigável com a gente, que é na área da optometria e na área ótica. E, assim, ele começou a recomendar. Ele não recomenda a todo mundo, mas quando ele vê que é um caso especial, ele fala assim, vai na ótica, nessa ótica aqui, que eles fazem muito bem os óculos. Então, vocês têm que ir, porque assim vocês vão confiáveis, eles vão vender bem e vão ser atendidos de uma boa forma. Então, quando ele tem uma dúvida na área técnica de lentes, ele pergunta para a gente. Então, a gente se sente muito orgulhosos ter podido ingressar com ele, entrar nessa área e começar a crescer com ele, e a gente também, né? Quebrar o galho para poder ser um pouquinho mais conhecido na área optometria, que a gente, isso está sendo feliz. E a gente é feliz e orgulhoso de conhecer vocês e estar aqui no Brasil fazendo um pouquinho da história. Então, lá no Chile tem um pedacinho do Brasil que são vocês. A gente sempre conta essa história de vir para cá e se especializar na área óptica. Ai, que maravilha, que bacana. Sim. Então, eu estou muito feliz de conhecer tanto a área da optometria aqui no Brasil, conhecer você, porque a gente está aprendendo muita coisa com o livro. E perguntar também, fazer uma pergunta para você. Você também atende criança aqui no Brasil? Sim, esse é um paradigma, não sei se acontece lá no Chile, mas por muito tempo aconteceu aqui. É muito grande ainda, sabe? Lá no Chile, sim. Que eu não sei aqui. É como assim, ai, não posso atender criança, que medo de atender criança, ou é perigoso atender criança, né? De um jeito assim, não, calma. O que você vai atender da avaliação dessa criança? Fazer uma cuidade visual, né? Fazer um rastreio sobre essas habilidades visuais que estão dificultando ela na escola. Então, sobre isso, eu faço um atendimento
em torno das crianças de 7 a 12 anos de idade, que é a fase que elas mais têm dificuldade de adaptação na escola. Muitas vezes mudou de casa, muitas vezes mudou de escola, muitas vezes perdeu um parente, às vezes bem nesse meio. A gente teve pandemia que acabou de acontecer. Então, tem muitas crianças com dificuldade na escrita e com dificuldade na parte de leitura, onde ela lê e ela não consegue, não faz sentido o que ela leu, ela lê tudo, mas ela tem que ficar lendo de novo, e aí mesmo ela lendo de novo, ela não compreende a leitura, né? Como você falou, se a gente muda de um país para o outro, já é difícil, né? Entender. Mas para a criança é como se, assim, ela faz tanto esforço para entender, visualizar onde está a letra, né? Visualizar a letra, saber qual é a letra, juntar as duas letras, formar uma palavra. Tá, formou uma palavra, daí tem mais uma. Aí tem mais uma, aí tem mais uma. Aí já juntou todas essas palavras, precisa ter memória para conseguir compreender o que diz. E aí, por exemplo, tem um paciente que eu atendi, ele lia extremamente rápido. Mas não é sobre ler rápido, é sobre conseguir fazer a leitura e a compreensão. Então, eu pedi, leia até aqui, pausa, e aí você continua lendo, né? Porque ensinar também sobre como faz essa leitura. E eu atendo, então, esse perfil que é bastante comum as crianças terem essas dificuldades na cidade, entre 7 e 12 anos, para escrita, para aprendizagem, né? Problemas de aprendizagem, geralmente, eles vão aparecer nessa época. Tá bom. Você quer cortar por causa do... Posso cortar? Do celular? Não, acho que pode cortar. Acho que é o meu. Não sei que telefone tá... É o meu. Continue gravando? Deixei gravando até voltar ou realmente corta? Acho que pode cortar né? um pouquinho. Pode cortar, Pra gente silenciar